O salão principal da mansão Albuquerque brilhava como se fosse feito de ouro líquido. Lustres gigantescos refletiam luzes cristalinas sobre vestidos caros, ternos sob medida e taças de champanhe importado. A elite de São Paulo havia sido convidada para celebrar o casamento do milionário mais jovem do setor imobiliário, Henrique Albuquerque. A imprensa chamava o evento de o casamento do século. Influenciadores disputavam espaço para fotografar cada detalhe, empresários cochichavam sobre contratos milionários, e músicos tocavam uma melodia suave que preenchia o ambiente com elegância artificial. Henrique permanecia perto do altar montado no jardim interno, impecável em seu smoking preto. Alto, confiante e frio, ele era conhecido por transformar empresas falidas em impérios lucrativos. Nada escapava ao seu controle, exceto, talvez, sua própria vida pessoal. Ao seu lado estava a noiva, Verônica Vasconcelos, uma socialite famosa por sua beleza perfeita e presença constante nas revistas de luxo. Seu sorriso era ensaiado, calculado, quase rígido. Ela cumprimentava convidados como uma rainha recebendo súditos. Tudo parecia perfeito, tudo parecia planejado, até que alguém invisível entrou em cena. Nos fundos da mansão, longe das câmeras e dos convidados importantes, Clara empurrava silenciosamente um carrinho de limpeza. Vestia uniforme simples, cabelos presos em um coque improvisado, mãos marcadas pelo trabalho pesado. Ela era apenas a faxineira contratada temporariamente para garantir que o evento permanecesse impecável. Ninguém sabia seu nome, ninguém olhava para ela, e Clara preferia assim. Enquanto limpava discretamente o corredor que levava ao jardim, ela observava os convidados passarem sem sequer notar sua existência. Risadas altas, perfumes caros, conversas vazias sobre investimentos e viagens internacionais. Ela abaixou os olhos e continuou trabalhando. Mas quando ergueu o rosto novamente, viu Henrique. Por um segundo, o tempo parou. Ele não a reconheceu. Claro que não reconheceria. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária invisível. Mas Clara conhecia Henrique muito bem. Muito mais do que qualquer pessoa naquela festa. O mestre de cerimônias anunciou o início da cerimônia. Todos se acomodaram. As luzes suavizaram. A música mudou. Verônica caminhou até o altar sob aplausos discretos. Seu vestido branco arrastava pelo chão como uma nuvem perfeita. Henrique sorriu para ela, um sorriso educado, mas vazio. O padre começou o discurso sobre amor, confiança e união eterna. Clara observava de longe, parada próxima à porta de serviço. Ela deveria continuar trabalhando, mas algo a mantinha ali. Talvez fosse o peso de anos guardados em silêncio. Talvez fosse a injustiça. Ou talvez fosse a promessa que fizera a si mesma naquela noite em que sua vida foi destruída. Antes dos votos, disse o padre, alguém gostaria de dizer algumas palavras ao casal. Era apenas um protocolo social. Ninguém esperava interrupções, até que uma voz feminina ecoou pelo salão. Eu gostaria. Todos se viraram. Clara estava parada no corredor, ainda segurando o pano de limpeza nas mãos. Um murmúrio percorreu os convidados. Verônica franziu o senho. Segurança, sussurrou ela irritada. Mas Henrique levantou a mão, curioso. Havia algo naquela voz, algo familiar. Deixe ela falar, disse ele. Clara caminhou lentamente até o centro do salão. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Saltos caros e olhares julgadores a cercavam. Ela parou diante do casal. Silêncio absoluto. Verônica cruzou os braços. Isso é algum tipo de brincadeira? Clara ignorou a pergunta. Seus olhos estavam fixos apenas em Henrique. Ele a observava atentamente, tentando lembrar de onde a conhecia. E então ela falou, calma, sem gritar, sem drama, apenas uma frase. Você prometeu que nunca me deixaria enfrentar tudo sozinha, lembra, Henrique? O sorriso dele desapareceu. O salão inteiro ficou imóvel. Henrique piscou, confuso. Desculpe, nós nos conhecemos? Clara respirou fundo. Seus olhos brilhavam, mas não havia lágrimas. 7 anos atrás,
Hospital Santa Helena, quarto 312. O rosto dele perdeu a cor. Memórias começaram a surgir como um choque elétrico. Uma jovem grávida, uma noite de chuva, promessas feitas entre medo e esperança. Algo que ele havia enterrado profundamente no passado. Clara, sussurrou ele. A reação foi imediata. Os convidados começaram a cochichar. Verônica olhou para o noivo, incrédula. Henrique, quem é essa mulher? Ele não respondeu, porque agora lembrava de tudo. Anos antes, quando ainda não era milionário, Henrique havia se apaixonado por uma estudante simples que trabalhava enquanto fazia faculdade à noite. Eles viverão um romance intenso, secreto, cheio de sonhos. Até que Clara engravidou. Na época, Henrique recebeu a oportunidade que mudaria a sua vida, investir em uma empresa internacional, mas exigiam que ele se mudasse imediatamente e cortasse qualquer vínculo que pudesse prejudicar sua imagem. Ele prometeu voltar, prometeu cuidar dela, prometeu assumir o filho, e desapareceu. Mudou de número, mudou de cidade, mudou de vida. Eu esperei, disse Clara, sua voz firme ecoando pelo salão. Esperei meses, depois anos. Henrique parecia incapaz de respirar. Clara, eu achei que eu resolveria sozinha, ela completou, resolvi mesmo. Verônica deu um passo à frente, irritada. Isso é ridículo. Segurança, tirem essa mulher daqui. Mas Clara finalmente olhou para ela. Não com raiva, com pena. Você deveria saber com quem está se casando. O silêncio voltou ainda mais pesado. Henrique engoliu seco. O bebê. Clara sorriu levemente. Um sorriso triste, mas forte. Nosso filho tem 6 anos. O salão explodiu em murmúrios. Taças quase caíram. Celulares começaram a gravar discretamente. Verônica ficou pálida. Isso é mentira, Henrique, diga que é mentira. Mas ele não conseguiu, porque sabia que era possível. Sabia que havia fugido sem olhar para trás. Clara então disse a frase que mudaria tudo. A frase simples, direta, irreversível. Eu não vim pedir dinheiro, eu só queria que você olhasse nos olhos do seu filho pelo menos uma vez antes de prometer amar outra família para sempre. O impacto foi imediato. Henrique recuou como se tivesse levado um golpe. Aquelas palavras destruíram a imagem perfeita construída diante de todos. Não era sobre escândalo, era sobre verdade. Verônica retirou lentamente o anel do dedo. Seus olhos estavam cheios de fúria e humilhação. Você me disse que não tinha passado, que era um homem livre. Henrique tentou falar. Eu não sabia ou não quis saber, ela respondeu friamente. O padre fechou o livro em silêncio. A cerimônia havia acabado antes mesmo dos votos. Clara virou-se para sair. Ela não parecia vitoriosa, apenas aliviada. Mas antes que alcançasse a porta, Henrique correu atrás dela. Espera. Ela parou, sem se virar. Eu falhei, disse ele, a voz quebrada, mas quero conhecer meu filho. Clara demorou alguns segundos para responder. Ele não precisa de um milionário, só de um pai que apareça. Henrique assentiu lentamente. Pela primeira vez naquela noite, ele parecia apenas um homem comum, assustado, arrependido, humano. Atrás deles, convidados deixavam o salão em silêncio constrangedor. Fotógrafos sussurravam sobre manchetes inevitáveis. O casamento do século havia acabado em segundos. Não por um escândalo, mas por uma única frase verdadeira dita por alguém que ninguém enxergava. A faxineira invisível, a mulher esquecida, a única pessoa que teve coragem de lembrar ao milionário quem ele era antes da riqueza. Clara saiu da mansão sob a luz suave da noite. O ar parecia mais leve. Ela não sabia o que aconteceria dali em diante. Talvez Henrique realmente mudasse, talvez não, mas uma coisa era certa. Ela não era mais invisível. E às vezes, basta uma única frase honesta para derrubar uma vida inteira construída sobre silêncio.